Você já percebeu que em algum momento você estava se comparando a alguma outra pessoa e que isso acabou te prejudicando ou te deixando inseguro para fazer alguma coisa? No vídeo dessa semana eu quero te ajudar a entender por que a gente acaba se comparando às outras pessoas e como a gente pode aprender a superar isso. E aí, vem comigo? Pois é, né? Vamos falar sobre comparação. É muito comum a gente, nas situações que a gente vive, a gente acabar se comparando às outras pessoas. E para nós homens, isso vem já desde a nossa educação, desde quando a gente é criança. A gente recebe um padrão de masculinidade no qual a gente tem que ser impecável. Já reparou que você não pode demonstrar fraqueza, porque você não pode demonstrar o que você sente, porque você não pode demonstrar nenhum tipo de vulnerabilidade? Isso acaba por criar em nós uma ideia de que nós temos que ser invencíveis, que a gente não pode demonstrar nenhuma fraqueza. E aí a gente cria um ideal. Então, o principal motivo para a gente seguir e ficar se comparando com os outros é porque a gente cria um ideal do o homem ideal tem que agir dessa maneira. E aí, o que acontece? A gente fica buscando sempre esse ideal. A gente acaba sempre querendo comparando o nosso emprego com o emprego do outro, comparando o nosso porte físico com o porte físico do outro, o desempenho no esporte com o desempenho do outro. E vocês sabem que até o tamanho do peru a gente fica comparando. Fala a verdade. É assim. O homem é extremamente competitivo. E isso é muito prejudicial para ele. Porque ele acaba sempre buscando um ideal. E aí ele. Aqui é o ideal. E aqui é o real. E aqui é como ele se sente. Porque daí assim, ele olha para esse ideal e ele quer alcançar um ideal que é inalcançável. Que é impossível de alcançar. E aí ele se sente um merda. Ele se sente um bosta. Porque ele não consegue ser daquela maneira. Só que ele está sempre, então, olhando num ideal ou se desmerecendo do que ele é. E nunca olhando frente a frente no que ele realmente é. Então, o primeiro passo para você conseguir superar isso é você entender que você não é o melhor cara do mundo e também tu não é um bosta. Tu é um cara com as tuas características. Você não é igual a ninguém. Você não pode querer se comparar aos outros, porque é impossível. Você nunca vai alcançar e nunca vai agir como os outros. Por quê? Porque você é você. Você tem tuas qualidades, tuas potencialidades, mas tu também tem fragilidade. Querido, tu não vai conseguir dar conta de tudo, né? E aí o que acontece? E aí tem um outro fator que também contribui de por que a gente fica se comparando às outras pessoas. Porque quando eu estou olhando para o outro, quando eu estou olhando para o que o outro tem, eu não olho para mim mesmo. Eu não olho para o que eu sou. Então, assim, enquanto eu tô olhando a grama do outro, de como que a grama do outro é verdinha, eu nunca tô olhando o que eu tô fazendo para adubar a minha horta. Entende? O que eu estou fazendo para cuidar de mim, sabe? E aí a gente fica sempre buscando esse ideal, olhando para cima e nunca olhando para frente do que você realmente é. Então, porque é difícil. Porque quando você fica olhando para fora, quando você fica cuidando do que o outro está fazendo, você deixa de olhar para o que você está fazendo. E aí quando você olha para você, você entende que, opa, tudo bem, eu não sou também tão bonzão assim, entende? E aí você precisa acolher esses sentimentos que vêm aí. E aí você olha para você e você aprende a reconhecer, tá, ok, sei que não sou assim dono da razão, não tenho todas as respostas, não vou ser melhor em tudo. E aí, tendo esse pé no chão e olhando aqui, ó, de frente para você mesmo, nem olhando lá em cima, querendo atingir uma coisa que é fora da tua realidade, nem olhando lá embaixo, te colocando num patamar de inferioridade. Olhando para o que você é de verdade. Porque o homem de verdade que você é um cara que tem fragilidade, é um cara que tem muita coisa boa, mas também não tem coisa que não é tão boa assim. E tá tudo certo. Então, quando você conseguir se desapegar da ideia de querer ser perfeito, de querer não errar, e começar a olhar para você, você vai se sentir muito mais confiante para entender que, ok, isso é o que eu sou. E é com isso que eu tenho que trabalhar.
E aí eu vou parar de ficar olhando para o que os outros dizem que eu tenho que ser, os outros dizem. Mentira! É você mesmo que diz para você, eu tenho que ser assim, eu tenho que agir dessa maneira. Quem disse? Quem disse? Só você mesmo. É só você mesmo que está dizendo isso. Então você precisa olhar para você e você precisa enxergar quem você é. Quais são as suas potencialidades e também quais são as suas fragilidades. Ótimo! E aí você olhando para você, você vai deixar de se comparar com os outros e vai conseguir acolher quem você é. Percebe? E aí você vai conseguir entender que assim, tu não é perfeito, ninguém é. Aceita as tuas limitações, acolhe as tuas potencialidades e bola pra frente. É isso que a gente precisa, acolher quem somos, não negar. E aí, como você tem acolhido a pessoa que você é? Você continua querendo alcançar um potencial que não é possível? Você continua querendo buscar um homem que não existe? Querido, desce de cima, vem pra cá, sobe daqui, não se diminua. Olha o cara que você é frente a frente. Acolha, respeite. Poxa, esse é o cara que você é. E esse é o cara que você precisa olhar com carinho. E aí eu te pergunto, de que maneira você tem olhado para você mesmo? Querendo que você alcance um ideal que é inalcançável? Ou querendo te colocar lá embaixo como merda? Poxa, aí não dá, né, querido? Olha pra frente, olha com carinho pra você, que eu tenho certeza que isso vai fazer muita diferença. E aí, vocês concordam, não concordam? Como que é pra vocês pensar sobre isso? Se você quiser, coloca teus comentários, diz a tua opinião, eu quero saber o que vocês pensaram sobre isso. Já tinham parado para pensar dessa maneira? Fala aí, se você quiser, se tiver alguma dúvida, se você também já viveu isso, compartilha as tuas opiniões. Se você conhece algum cara que também já viveu isso, compartilha com ele, ou alguém que você conhece que precisa ouvir isso, compartilha esse vídeo, porque pode estar ajudando outras pessoas, né? Tá certo? Pensem nisso. Obrigado por estarem aqui acompanhando o conteúdo e eu fico à disposição qualquer dúvida que vocês tiverem, tá certo? Muito obrigado, viu?